padroeiro de nossa comunidade. Este ano, somos também chamados a sermos peregrinos da esperança, em sintonia com o Jubileu da Esperança de 2025. Que esta celebração nos fortaleça na fé, nos impulsione à caridade e nos faça viver a verdadeira esperança que brota do Cristo ressuscitado. Que Santo Antônio interceda por nós, para que, a exemplo dele, sejamos instrumentos da providência divina em nossas vidas e no mundo. Fiquemos de pé para a procissão de Atalho. Vamos todos unir nossas preces ao Senhor, entoar o louvor, pois aquilo que já foi semente, hoje é planta de grande vigor. Em Lisboa esta planta nasceu, sua seiva é o próprio Jesus, e no exemplo de amor e caridade, os irmãos encontraram a luz. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Santo Antônio se fez doação, pai dos pobres e idosos sem lar. Junto a ele ninguém era órfão, junto a todos o pão para dar. O amor a Jesus foi seu tudo, seu desejo era vê-lo reinar. E nós todos, seus filhos amados, seu caminho possamos trilhar. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Com alegria e fé, acolhamos agora a imagem de Santo Antônio, nosso padroeiro, e os símbolos de sua caridade. As 5 velas, contemplando o 5º dia da trezena, e os pãezinhos de Santo Antônio, que com generosidade foram doados pelo grupo de jovens da paróquia Grão de Emprego. Que este gesto de partilha e devoção nos inspire a sermos mais solidários e fraternos, seguindo o exemplo de Santo Antônio. Vamos todos unir nossas preces ao Senhor, entoar um louvor, pois aquilo que já foi semente, hoje é planta de grande vigor. Em Lisboa esta planta nasceu, sua seiva é o próprio Jesus, e no exemplo de amor e caridade, os irmãos encontraram a luz. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar.
hoje em nossa paróquia o Padre Marco Aurélio, cuja presença é motivo de felicidade para a nossa comunidade. Que o Espírito Santo o ilumine em sua pregação e que esta celebração seja um momento de profunda união com Deus para todos nós. Seja muito bem-vindo, Padre Marco Aurélio. Muito obrigado pela acolhida, Padre Lauro, convite, também aqui a todos nós reunidos nesta noite. Queremos então iniciar com fé e devoção a nossa celebração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao iniciarmos a nossa celebração, nós queremos pedir a Deus perdão das nossas faltas, para bem participar deste santo mistério. Queremos reconhecer as vezes em que quebramos a comunhão com Deus e com os irmãos, às vezes em que não mantemos a unidade com Ele e a sua Igreja. No instante de silêncio, façamos o nosso exame de consciência. Confiantes na misericórdia de Deus, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações afligidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade. Os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Piedade, piedade de nós. Deus, Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Queremos nesse momento apresentar a Deus as nossas intenções para esta Santa Missa, as que trazemos em nosso coração, colocando também em nossa oração também a preparação da festa do padroeiro desta paróquia. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com o seu sangue. Por nosso Senhor, nosso Filho que é Deus, e composto na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, ouçamos a palavra de Deus. Salmo responsorial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refúgio.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza, porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho dos fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas por isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o atirassem no meio deles, levantando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, que até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante
delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Fiquemos de pé para a aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, 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 Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados diáconos, queridos presbíteros, querido povo de Deus, estamos num contexto celebrando este momento da nossa igreja. Estamos celebrando hoje a memória de São Bonifácio, estamos vivenciando o Jubileu da Redenção, Jubileu da Diocese de Blumenau, Trezena de Padroeiro, Santo Antônio, e ainda na liturgia, celebrando esta semana depois da Ascensão do Senhor. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós ouvimos os Atos dos Apóstolos. Já está indo para a parte final deste livro que lemos ao longo de todo o tempo pascal. E agora então, Paulo está sendo julgado lá em Jerusalém. Só que nesse julgamento, então, eles estavam querendo apegar Paulo de alguma maneira para que pudessem matá-lo. Por quê? Porque Paulo era também um profeta. Através da sua palavra, anunciando a Cristo, estava incomodando todos os judeus. Só que Paulo, apesar do próprio nome dizer pequeno, ele era muito esperto. E ele sabia usar de todas as armas para evangelizar. O que ele fez então hoje, na leitura que nós ouvimos? Ele percebeu que entre aqueles que estavam ali para julgar ele, entre o povo que levou ele para o julgamento, ele percebeu que tinha fariseus e saduceus.
E Paulo, ele conseguia caminhar muito entre várias pessoas, pois ele era romano, ele era de origem grega, mas também era judeu. Então ele conseguia caminhar entre todos esses povos. E ali ele percebendo que tinham fariseus e saduceus, como a leitura mesmo diz, né? Os fariseus, aqueles que acreditam na ressurreição, os saduceus, aqueles que não acreditam, acham que quando acabou a vida, acabou, né? Como diz o alemão, acabou, né? Não tem mais nada. Então Paulo olha e diz assim: olha, eles me trouxeram aqui para o julgamento porque eu acredito na ressurreição de Cristo. Mas ele deixa eu omitir essa partezinha, né? Quando ele fala isso, os fariseus olham e dizem: calma, é isso mesmo? Os judeus estão trazendo ele para ser julgados porque ele acredita na ressurreição. Então eles dizem: não, nós não queremos mais que esse homem seja condenado. Enquanto isso, os saduceus ficam ainda mais revoltados e querem condenar ele. E aí começa a briga entre eles mesmos. E Paulo fica ali, né? Apesar de ser tão trágico o seu julgamento, ele ficaria observando, né, de camarote, tudo aquilo que foi acontecendo. E assim, depois, nós ouvimos no final do trecho da leitura de hoje, dizendo que o Senhor falou: assim como testemunhasses a fé em mim aqui em Jerusalém, eu preciso que agora testemunhe ela em Roma. Paulo, então, depois disso, ele vai ser transferido para ser julgado em Roma. Ele apela para ser julgado pelo imperador. Ele sabe o que fim vai dar o entregar a sua vida pela evangelização. Mas por que ele apela para ser interrogado pelo imperador? Pois ele precisava anunciar ainda a palavra de Deus lá em Roma. Precisava ser testemunha de Deus lá em Roma. Roma, que era o centro do Império Romano, o centro do mundo naquela época. Levar então a mensagem de Jesus até o centro do mundo, ele sabia que um fato tão importante chegando ali, que aconteceria, iria também se dispersar por todos os cantos. Percebam como ele foi esperto naquele momento. Ele não foi bobo de ficar ali apenas na piedade, mas ele soube usar a expertise para levar ainda mais. Mesmo quando já parecia ter acabado a sua missão, ele ainda agiu, pensou, à luz do Espírito Santo, para que assim pudesse anunciar a palavra de Deus ainda um pouco a mais. E assim, quando nós olhamos então para essa leitura, nos ajuda também a entender um pouco melhor nosso padroeiro de nossa diocese. Você sabe quem é o padroeiro de nossa diocese? São Paulo, apóstolo, padroeiro de nossa catedral e também padroeiro de nossa diocese. Percebam como nós estamos lendo nos últimos dias, dentro desse jubileu da diocese, estamos lendo também os Atos dos Apóstolos, que mostram muito o caminho desse apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele que não ficou apenas ali em Jerusalém, mas saiu anunciando a palavra de Deus ao mundo. E assim também, nesta leitura de hoje, conseguimos entender um pouco melhor quando nós ouvimos o Papa Francisco, ainda no ano passado, quando ele abre as portas do jubileu em Roma. Abre também as portas em cada diocese para que a gente pudesse realizar a peregrinação neste ano santo, buscando a misericórdia de Deus. Mas, mais do que isso, que nós possamos então ser peregrinos de esperança. E assim, quando ele está lá no Vaticano, às vezes o pessoal se pergunta: por que a sede da igreja é em Roma, ali, né, na Itália, e não em Jerusalém? É porque ali foi o centro do império. É ali então que foi levado Pedro, é ali que foi levado também São Paulo, para que fossem ali julgados e mortos.
mártires da igreja. E ali então a igreja vai se desenvolvendo. E como falamos, sendo esse centro do mundo, o centro do império, dali ela vai também levando a sua missão para todos os cantos do mundo. Hoje celebramos a memória também de São Bonifácio, bispo e mártir. Ele que anunciou a sua mensagem lá para os povos bárbaros, na região da Germânia, na região da Alemanha ali. Ele então buscou também levar esta palavra de Deus para aquela região. E mais uma vez também foi mártir. Numa das avançadas do exército, ele então também foi morto. Quando nós olhamos para esses testemunhos de São Paulo, de São Bonifácio, o que nos leva também a tentar olhar para a nossa vida? Como que eu estou levando a palavra de Deus? Quantas vezes eu coloco empecilhos para anunciar a palavra? Mas é que vai acontecer isso. Mas já pensou? Não vão gostar muito de ouvir a palavra de Deus. Mas é melhor que a gente deixe quieto. Não. Qual é a nossa missão como igreja? Anunciar a palavra de Deus. Levar a todos o Evangelho de Cristo. E hoje, o Evangelho que estamos lendo, no capítulo 17 do livro de João, nós estamos rezando ao longo desta semana este capítulo, que é intitulado como a oração sacerdotal de Jesus. Se nós observarmos ali o Evangelho, ela fica imediatamente anterior à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus sabia aquilo que estava para acontecer com ele, e então se coloca em oração ao Pai. Ele para e vai rezar ao Pai. E é esta oração que nós estamos lendo. E hoje lemos a parte final desta oração. Mas para nós entendermos o que ele está rezando, devemos entender esse título: oração sacerdotal. Por que é sacerdotal? Porque Cristo é o sacerdote por eminência. Sim. E o que significa sacerdote? Vocês estão vendo sacerdote aqui na paróquia? Não foi há poucos dias ordenado um sacerdote nessa paróquia? Pois é, e o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. O padre não é somente sacerdote, ele é presbítero, ele é pastor, ele também é o que governa a igreja, mas é também o sacerdote desta paróquia, aquele que oferece o sacrifício. Quando nós ouvimos então oração sacerdotal de Jesus, que sacrifício que ele estava para oferecer? A própria vida. E é daquele sacrifício que deriva o sacrifício que está sendo celebrado dia após dia, semana após semana, também aqui, nesse lugar, tão longe, mas tão perto. Jesus então dirige ao Pai a sua oração, entregando ao Pai todos aqueles pelos quais ele oferece o seu sacrifício, ele oferece a sua vida. E aí nós iniciamos o Evangelho de hoje ouvindo que ele oferece também a sua vida por todos aqueles que virão a crer em seu nome. Quem são estes? Todos nós. Todos nós, então, estamos inseridos nesta oração sacerdotal de Jesus, para que assim nós possamos reconhecer que na glória que Ele fez na cruz, através da sua ressurreição, nós possamos compreender a glória do Pai, e compreendendo esta glória,
que nós possamos nos manter na unidade. Unidade que não é simplesmente estar todo mundo aglomerado, isso não é unidade. Mas o que é a unidade? É quando todos vivem da mesma forma, em comunhão, em unidade, um só coração e uma só alma. E aqui voltamos a falar desta igreja jubilar, onde reconhecemos a redenção que Cristo nos traz, onde reconhecemos esse grande mistério de amor, onde reconhecemos a sua doação total por cada um de nós. E assim também olhando para o jubileu de nossa diocese. Nesta semana de oração para a unidade cristã, queremos reconhecer também como Deus amou a nossa região e quis aqui estabelecer uma diocese, uma porção do povo de Deus, para que possa viver em unidade, para que assim possa olhar a particularidade desta região e assim inserido um pastor, um sucessor dos apóstolos, que nós possamos então viver sempre em unidade com a diocese. Pois, como falamos, unidade não é estar simplesmente todos juntos, mas é o momento de nós sempre estarmos em sintonia, em oração, seguindo as coordenadas, seguindo os passos de evangelização daquele que nos guia, daquele que é o nosso pastor. E assim, unidos a Ele, estamos unidos a toda a igreja do mundo inteiro. E unidos à sua igreja, estamos também unidos a quem? Ao próprio Cristo, o rosto do Pai, que no último domingo celebramos a solenidade da Ascensão, onde Ele vai para junto de Deus e promete o seu Espírito sobre nós. Que nós possamos então, ao celebrarmos o padroeiro desta paróquia, a qual foi confiado também cada um de vocês, cada um de nós, aos seus cuidados, ao seu patrocínio, que nós entendamos que Santo Antônio não é o sacerdote eterno, mas a igreja reconhece e diz, olhando para a sua vida, olhando para o seu testemunho, a maneira como ele amou a Cristo e a igreja, todos aqueles que se aproximarem, todos aqueles que buscarem seguir da mesma forma, aqueles que buscarem seguir os seus passos, também estão no rumo certo para o céu. Na entrada, veio um desses objetos tão conhecidos, de Santo Antônio, da sua devoção, os pães. Quando nós partilhamos este pão, nós queremos também recordar esta unidade e recordar que não falte a nenhum o pão sobre as suas mesas. Recordar que nenhum fique de fora desta unidade, desta comunhão da nossa igreja. Que assim, então, nesse momento nós possamos elevar a Deus a nossa oração, pedindo a intercessão de Santo Antônio sobre todos nós, sobre esta paróquia, para que possamos sempre estar unidos a Cristo e a sua igreja. Agora então, de pé, convido a voltarmos nosso olhar para a imagem, enquanto cantamos a ladainha a Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado.
o nosso ofertório cantando. Eis o momento de entregar nossos corações nessa oferta de amor, junto com o pão e o vinho, colocamos em teu santo altar, a exemplo de Santo Antônio, a nossa vida e o nosso amar. Eis o momento de entregar, Senhor, os nossos corações nesta oferta de amor, junto com o pão e o vinho, colocamos em teu santo altar, a exemplo de Santo Antônio, a nossa vida e o nosso amar. Santo Antônio amado, modelo de amor, coração apaixonado pelas lutas de nosso Senhor, a riqueza pôs de lado, ofertou todo o teu ser a Jesus, tesouro amado, teu amor, teu maior querer, a Jesus, tesouro amado, teu amor, teu maior querer. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício de reconciliação e louvor que vos oferecemos na comemoração do Santo Mártir São Bonifácio, para que nos obtenha o perdão e nos faça viver em contínua ação de graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, inspirai a firmeza da perseverança, e no combate concedeis a vitória, por Cristo, Senhor nosso. Por isso, o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no tempo glorioso da ascensão, no qual Cristo colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Rafael, os bispos do mundo inteiro, Padre Lauro, pároco desta paróquia, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor. Brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus, venham, orem como cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com o Pai e o
Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje. Assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires de sua ressurreição e de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós queremos voltar nosso olhar novamente para Santo Antônio, rezando todos juntos o ato de consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Nós vos suplicamos tomar sobre vossa valiosa proteção nossas ocupações, empreendimentos e toda a nossa vida. Estamos persuadidos de que nenhum mal poderá nos atingir, enquanto estivermos sob a vossa proteção. Protegei-nos e defendei-nos, pois somos pobres e pecadores. Recomendai nossas necessidades e apresentai-vos como nosso medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, Ele aumente nossa fé e caridade, console-nos nos sofrimentos, livre-nos de todo mal e não nos deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-nos de todo o perigo do corpo e da alma, auxiliado continuamente por vós, possamos viver como bons cristãos e santamente morrer. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Nesse momento nós queremos dar a bênção sobre esses pães, mas eu quero que venham aqui à frente os membros do grupo de jovens, que são os presbíteros desta noite, é isso? Podem vir aqui à frente. Por que eu pedi para eles virem aqui à frente? Porque nós ouvimos Jesus fazendo oração hoje a todos aqueles que um dia virão a ser também discípulos dele. Nesse papel, o grupo de jovens tem um papel fundamental. E às vezes em nossa comunidade nós queremos que o jovem venha para a nossa comunidade com a mentalidade que nós já temos depois de tantos anos de experiência. Como é que é o nome do grupo de jovens? Grão. Como é que é o nome do grupo de jovens dessa paróquia? Grão e trigo. Pois é. Nós estamos aqui pedindo a bênção sobre o pão. Mas todo pão, um dia, já foi um simples grão de trigo. Que nós possamos então depositar a nossa esperança neles, apoiá-los, para que eles possam também, ao entregar a sua vida, assim como o grão é moído para virar pão, que eles possam também, ao longo das suas atividades, aqui em nossa comunidade, em todo o mundo onde eles trabalham, que eles possam também assim virar pão que vai alimentar a vida e a espiritualidade de tantas pessoas, assim como Santo Antônio também entregou a sua vida. Por isso, nesse momento, então, convido toda a comunidade a estender a sua mão sobre esses pães, enquanto peçamos a Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio. Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, abençoai estes pãezinhos pela intercessão de Santo Antônio, para que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Esses pãezinhos recordem aos que comerem, levarem ou distribuírem com devoção
o pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta, e o pão do céu que nos dais no mistério da Eucaristia. Fazei que esses pãezinhos nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual, necessitados do pão da amizade, da compreensão e do amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu, e dá a vida e a salvação ao mundo na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora então vou pedir aos jovens que façam a distribuição desses pãezinhos. Deus esteja com seu povo, nos dê força, luz também, para que venha o reino novo, de justiça, paz e bem. Por nós, os pobres, Santo Antônio, a Deus rogai. Por nós, os pobres, Santo Antônio, a Deus rogai. Quando o pão é partilhado, não há fome, não há dor. Todo irmão se sente amado, vem o reino do Senhor. Por nós, os pobres, Santo Antônio, a Deus rogai. Por nós, os pobres, Santo Antônio, a Deus rogai. Em teus braços, teus meninos, acolhestes com amor. Nossas preces, nossas vidas, conduzir ao teu Senhor. Por nós, os pobres, Santo Antônio, a Deus rogai. Por nós, os pobres, Santo Antônio, a Deus rogai. Tem que fazer ajudar no bingo hoje. Fazer aquele de contar os bancos. Avisos da comunidade. Motivamos a cada um presente continuar participando da dezena de Santo Antônio. Amanhã, às 18 horas, haverá a adoração eucarística. E às 19 horas, missa da dezena do apostolado da oração, com o Padre Lauro. Sábado, às 19h30, missa de Pentecostes e da dezena com o Padre Diego Martins. Domingo, a missa da dezena será às 19 horas. Todas as noites, está sendo servido no salão paroquial um delicioso pastel. E neste sábado, dia 7, um saboroso aipim com galinha. Pedimos que adquiram um ticket de aipim com galinha antecipadamente, mediante a contribuição de R$35, pois a quantidade será limitada a 200 refeições. Também, quem quiser adquirir antecipadamente o ticket do churrasco poderá fazer mediante contribuição de R$65. Neste sábado, às 14 horas, haverá a oração do Rosário. Lembramos que neste final de semana também é dia do dízimo. Não esqueça de trazer o seu dízimo ou o envelope devidamente preenchido e sinalizado com sua forma e valor de contribuição do dízimo para devidas anotações. Agradecemos. E agora, faremos um sorteio de uma imagem de Santo Antônio. Então eu peço que os coroinhas tragam, por favor. Vai ser sorteado aqui uma fileira, depois um banco e depois o número de pessoas, caso tenha mais de uma pessoa naquele determinado banco. Então eu vou pedir para o nosso padre aqui, se puder sortear um número aqui, por favor.
banco. Fileira 1. Aqui, ó. Começa aqui. Já não? Número 17. Não tem? Número 4. Tem mais um item ainda. Pode ser. Vamos lá, mais um. Número 3. Banco 23. Número 3. Número 1. Número 4. Número 13. Queremos então abençoar a imagem que será entregue nesse momento. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, abençoe essa imagem para que todos aqueles que a utilizarem recebam as bênçãos e a intercessão de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Obrigado, Padre, por ter presidido essa Santa Missa com tanta sabedoria. Sua homilia, com certeza, nos tocou e nos trouxe importantes reflexões. Em nome de toda a comunidade da Paróquia Santo Antônio, queremos lhe entregar este singelo presente, como um sinal de nossa estima e gratidão. Que Deus o abençoe ricamente em sua missão. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado a toda a comunidade pela acolhida, por estarmos aqui celebrando juntos. Foi uma alegria vir aqui visitar vocês, poder ter essa oportunidade de celebrar também nesta trezena de Santo Antônio. Quando vocês quiserem também, sejam bem-vindos à Paróquia São Francisco de Assis, lá no bairro Fortaleza. Claro, não muito, né? Porque senão o Padre Lauro também vai puxar a orelha, né? Mas que todos tenham, então, uma excelente continuidade nessa preparação da trezena de Santo Antônio, que assim possam também celebrar seu padroeiro na bênção e na graça de Deus. Que Deus os abençoe, também abençoe a todas as vossas famílias.
Queremos agradecer também, além de vocês que vieram celebrar conosco, a todos aqueles que prepararam essa liturgia, ministros, cantores, coroinhas, nossos diáconos, comentaristas, também os nossos brasileiros, os jovens nesta noite. Vamos então pedir a bênção de Deus, lembrando, após a missa, passando ali fora, já para sentir o cheirinho lá do salão, Então não esqueçam do pastel após a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre todos nós, sobre as vossas famílias, sobre esta paróquia, a sua bênção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Com Santo Antônio vamos seguindo nosso caminho, nossa missão. Muita coragem, nova esperança, novos motivos no coração. Bênção, Senhor, bênção ao nosso viver, bênção à nossa missão, bênção aos nossos irmãos.